Bom dia, meninas, tudo bem? Meu nome é Liege, eu sou fisioterapeuta, sou massoterapeuta e eu que vou ficar responsável por dar a parte da anatomia e fisiologia, as manobras, os tipos de massagem e toda a parte prática. Também vou estar dando biossegurança, higiene e saúde, que é o nosso tópico de hoje, tá? Bom, o que é biossegurança, higiene e saúde? É um conjunto de ações voltadas para prevenir e minimizar riscos, tanto para o terapeuta como para os pacientes. Tá? A massoterapia hoje ela é considerada de baixo risco, principalmente porque nós não trabalhamos com perfurações da pele, mas mesmo assim é fundamental a gente estar mantendo essa segurança. Dentro da biossegurança, higiene e saúde, tem alguns tipos de risco, como, por exemplo, acidentes. Tudo que coloca uma pessoa em situações de perigo. Vamos supor, um tapete escorregadio, uma paciente idosa chega, vai subir na tua maca e não tem a escadinha para ela subir, pode ter risco de queda. Riscos ergométricos que afeta a pessoa negativamente de forma psicofisiológica, tá? Como, por exemplo, levantamento de pesos, excesso de trabalho, postura na hora de fazer uma massagem, que isso a gente vai aprender. Eu vou estar ensinando para vocês a forma de fazer uma massagem de uma forma que não fique dolorido depois, que você não fique com dor nas costas, tá? Os riscos físicos que envolvem a exposição de energia que podem ser prejudiciais, como por exemplo, ruídos, temperaturas, radioatividade. Vamos supor temperaturas. Tu vai trabalhar com pedras quentes, se a pedra estiver muito quente, tu pode estar queimando o teu paciente, né? Então tem que ter bastante cuidado referente a isso. Os riscos químicos que envolve produtos e composições prejudiciais, como poeira, então fazer uma higiene adequada antes da massagem. Alguns cremes, por exemplo, vamos supor, eu sou alérgica a frutos do mar. Exemplo, eu não sou, mas exemplo. A paciente vem alérgica a frutos do mar. Aí você vai usar um creme de algas marinhas naquela paciente. Tem grande chance de ter uma alergia, né? Por isso que a gente tem que fazer toda uma anamnese antes do atendimento. Que isso vocês vão aprender um pouquinho mais além, tá? Risco biológico, que envolve patógenos prejudiciais, né? Como infecções, alergias, viroses, fungos e bactérias. Isso entra o Covid hoje, que o cuidado tem que ser triplicado. E também é de suma importância que o consultório de massagem esteja adequado de forma a minimizar todos esses riscos, tá? O que pode levar a bastante erros, bastante acidente, são instrução inadequada ao paciente, ou você vai trabalhar dentro de uma clínica e passam instruções erradas e você efetua de forma errada, supervisão ineficiente, tá? Mau uso de equipamento, que eu acho que não vai ser o caso de vocês, porque hoje para estar utilizando o equipamento tu precisa ter uma graduação na área da saúde, mas depois eu passo certinho para vocês, tá? Negligência de normas existentes, normas foram feitas para serem seguidas. Quando a gente sai disso, sempre tem coisa errada, sempre dá algo errado. Práticas inadequadas, que não vai ser o caso de vocês, né? Porque hoje em dia tem muitos profissionais que realizam massagens de forma inadequada, de forma errada, não conhecem uma fisiologia, uma anatomia de forma adequada para poder estar realizando uma massagem correta, tá? Um planejamento falho, tu planejou uma coisa e deu tudo errado, então isso tem grande chance de ter alguns riscos. E uma jornada excessiva de trabalho, né? Vamos supor, atendeu 5 pessoas de manhã, 5 à tarde, no final do dia tu já tá
fadigada, tá super cansada. Então, também tem riscos, porque a nossa atenção já não tá 100%. Bom, vou falar de barreira de proteção primária, ou seja, limpeza de mãos. Hoje a gente está utilizando muito o álcool 70. O álcool, ele não substitui a lavagem de mãos. É muito importante sempre estar utilizando o sabão, fazendo aquela lavagem correta e após isso se utiliza o álcool, tá? Então, sempre antes do atendimento, faz a lavagem correta. Após o paciente sair, faz a lavagem correta. Sempre tem que pensar nesses riscos, principalmente no momento que estamos vivendo, né? Também a limpeza de maca, cadeira de massagem, no caso da Quick Massage, que vocês vão estar aprendendo também. Sempre tem que higienizar. Higieniza antes do paciente chegar, depois que o paciente sair. Sempre. Isso é indispensável. Como toalha. A gente utiliza muito toalha para não deixar o paciente desconfortável. Então, vamos supor uma massagem relaxante, a paciente fica, uma mulher, fica só de calcinha e sutiã. A gente sempre coloca uma toalhinha para deixar elas mais confortável, né? Então essa toalha, tu utilizou nela, já vai para lavagem. O lençol da maca, a mesma coisa. Utilizou, trocou e vice-versa. Sempre, sempre, sempre. Tenha como um material descartável. Óbvio, a gente não utiliza material descartável como lençol de maca, né? Então, sempre deixa para poder estar lavando depois e reutilizar elas, tá? Equipamento de proteção, tá? O principal motivo do equipamento de proteção é a contaminação e higiene pessoal. Então, isso é indispensável. Equipamento que envolve, a gente tem que estar utilizando uma roupa adequada, como jaleco, luvas, as máscaras e toucas cirúrgicas. Sempre amarrar o cabelo antes do atendimento, porque é horrível estar fazendo uma massagem e tá caindo o cabelo. Então sempre tem que estar utilizando a touca, utiliza a máscara, luva em alguns casos, tá? Eu particularmente não gosto muito de estar utilizando luva, eu gosto mais do contato, sente mais o contato. Até porque as luvas, elas começam a ficar ásperas e são bem ruins no deslizamento da massagem. Mas vai de cada uma também. Lençol, toalhas, como eu já havia falado, né? Tem como principal motivo prevenir a transmissão de micro-organismos e a sujeira, né? E a troca tem que ser feita sempre, sempre. Riscos de infecção ao massoterapeuta. Tá? Recebeu um paciente lá com feridas, com bolhas, com fístulas abertas. Chegou um paciente com uma acne, com uma erupção cutânea, lesões por fungos ou bactérias na pele, unhas com exposição de secreção em mucosas, tá? Tem que sempre tomar cuidado. Falando um pouco sobre os cuidados dentro da biossegurança e prevenção de contaminação. Tá? Sempre lavar as mãos e antebraço, como eu já havia falado. A cada atendimento, substituir ali as toalhas e os lençóis. Tem algumas pessoas que utilizam aqueles lençóis de papel, tá? Só que imagina tu tá com uma pessoa fazendo uma massagem com pedras, onde tu utiliza bastante o óleo. Com esses lençóis de papel, fica bem grudento, bem desconfortável para o paciente, até na hora que tu vai virar ele. Então, eu sempre recomendo e prefiro os lençóis de TNT, aqueles que tu pode estar reutilizando, tá?
Caso haja necessidade de estar utilizando edredões, cobertores, vamos supor, no inverno a gente utiliza bastante mesmo. Pegou um cobertor, coloca uma capa nele, mas vai ter que substituir essa capa a cada atendimento, tá? Ou pega um lençol, tapa o paciente e coloca o cobertor por cima. O cobertor ele não pode ter contato com o paciente de forma alguma, porque senão tu vai ter que estar trocando ele também a cada atendimento. Então, se tu quer estar reutilizando sempre o mesmo, coloca a capa ou coloca embaixo dele sempre um lençol. Aí sim, pode estar utilizando o mesmo com todos os pacientes, tá? Acessórios para posicionamento do paciente, vamos supor, uma cunha. Tu tem um paciente lá com dor de ciático. Vai fazer a massagem na frente, tu pode estar colocando uma cunha nas pernas, tá? Quando o paciente tem muita dor em ciático ou lombar, quando tu coloca as pernas dele para cima, acaba diminuindo um pouco a pressão no local. Então, em consequência disso, diminui a dor do paciente. Claro, sempre higienizar após cada atendimento o álcool para poder estar higienizando, né? Vamos ver o que mais. Tem bastante coisa, gente. Bastante coisa. Gente, falando no creme, tá? Chegou um paciente querendo uma massagem terapêutica. Pegou a cubeta, que é um potinho de silicone que a gente utiliza. Para quem não conhece, a gente vai ter aqui no primeiro dia de aula para vocês dar uma olhada. Pegou uma espátula para poder estar retirando o creme de dentro do pote. Encheu aquela cubeta. A cubeta ficou cheia. Finalizou o atendimento e ainda está cheia a cubeta, tá? O que se vai fazer? Infelizmente, a gente não pode estar reutilizando esse creme. Então, vamos lá na pia, lavar, colocar tudo fora. Tá lavando a cubeta e a espátula com água e sabão para poder estar reutilizando a cubeta com o próximo paciente, tá? Nunca se reutiliza o creme. Infelizmente, não tem como, tá? A cabine do massoterapeuta tem que estar em constante higienização, principalmente nos dias de hoje, né? Não precisa nem ficar citando isso. O massoterapeuta ele deve fazer o uso de luvas durante o atendimento de um paciente com fungo ou alguma lesão, aquelas lesões que eu falei anteriormente, tá? Então, para essas situações, o massoterapeuta tem que estar utilizando a luva, sempre. Chegou um paciente de pós-operatório tardio, que a gente pode estar atendendo, mas ainda a ferida operatória tá saindo algum líquido, alguma coisa. Luva, utiliza sempre luva. E óbvio que isso tem que verificar com o paciente se o médico liberou, né? Sempre pergunta, em casos mais extremos, assim, sempre pede a liberação do médico para poder estar fazendo qualquer procedimento com este paciente. Bom, uso de máscara obrigatório tanto para o paciente como para o terapeuta, né? Caso durante o atendimento precisa suar o nariz, deu aquela vontade de espirrar, pede licença e se retire da sala, né? Então, nunca vai espirrar, tossir, suar o nariz dentro da sala junto com o paciente. Pede licença que não vai ter problema algum. As unhas têm que estar sempre curtinhas, tá? Faz assim, se não está vendo ali acima dos dedos, tá perfeito. Unha grande é um desastre durante uma massagem. Sempre arranha o paciente, sempre machuca o paciente. Então tem que cuidar muito referente a isso, tá? A gente sempre prioriza as cores mais claras, caso for pintar as unhas. Como a roupa branca, né, para poder estar fazendo
a massagem, tem que cuidar também as vestimentas apropriadas, não vai fazer uma massagem com decote, com saia curta, com roupa muito justa, até para o nosso conforto, né? Mas tem que passar mais seriedade para o paciente, e a roupa clara sempre passa mais confiança para o paciente. Então, sempre priorizar a cor mais clara, né? E também uma roupa que seja mais confortável para vocês. Calçado também. Não vamos estar utilizando um salto, né? Alto ou plataformas, é totalmente desconfortável para nós. E para nossa coluna também, o nosso corpo ele reage a isso. Ficar 1 hora fazendo massagem no paciente, o nosso corpo no final do dia sim vai estar reclamando, tu vai estar sentindo. E talvez isso diminua a tua produtividade no próximo dia. Então tem sempre cuidar, a gente sempre tem que estar atendendo de uma forma mais confortável para nós. Sempre pensando nisso, tá? Não pode o uso de relógios, anéis, pulseiras. Não tem como estar realizando uma massagem com esses acessórios, porque tu utiliza muito antebraço na massagem, anéis, fica desconfortável para o paciente, então tem que estar sempre retirando, tá? Sempre prezar o conforto, como eu já havia falado, né? E o posicionamento ergonômico perante a maca. Tem uma forma que a gente verifica como a maca fica na altura perfeita para nós. Isso eu vou estar explicando. No primeiro dia que vocês vierem, eu já mostro como que a gente mede ali a altura da maca para ficar melhor para nós, de uma forma confortável. Bom, eu achei importante trazer algumas normas da vigilância sanitária, tá? Como tu vai adequar o teu estabelecimento, para caso alguém queira trabalhar de forma autônoma, aluga uma sala, vai trabalhar sozinho, não precisa trabalhar em clínica. Essa é a vantagem da massoterapia, né? Quando não se faz atendimento a domicílio. Então, tu alugou teu espaço lá, o que tu precisa? Tem que sempre seguir as normas da vigilância sanitária, tá? Sempre tentar manter um ambiente sem riscos, tanto para ti como para o paciente. Iluminação natural ou artificial, que tenha uma boa visão para poder estar realizando os procedimentos de forma adequada, tá? Instalação elétrica tem que ter o suficiente para os equipamentos que vocês vão estar utilizando, ou nunca deixar uma fiação exposta, né, para não ter risco de curto-circuito. Ventilação natural ou artificial que garanta sempre um ambiente bem arejado. Pisos e paredes que sejam fáceis para ser lavados, né? Que sejam resistentes à água e sabão, sempre para poder estar higienizando. Os ralos devem estar sempre fechados, né? Ou com alguma tela milimétrica. Água encanada potável, ligação da rede de esgoto, que isso já todo mundo sabe, né? O mobiliário do local tem que ser liso, não pode ser poroso, justamente para ter uma limpeza mais adequada. Aqui a gente tem todas as mesas, tudo lisinho, para poder estar fazendo a higienização de uma forma correta, né? Banheiro para os clientes, né? Com pia, água corrente, sabão líquido e papel toalha. Hoje em dia a gente não pode estar utilizando a toalha de pano, de algodão. Então tem que ter o papel toalha, tá? Bom, eu coloquei uma medida de prevenção para o fisioterapeuta, pro massoterapeuta, né? Até porque eu sou fisioterapeuta e eu sempre prezo o conforto do terapeuta. Então eu coloquei como medida de prevenção alongamentos.
Os alongamentos, eles são ótimos para te manter uma flexibilidade, para te fazer uma massagem de uma forma que tu não fique dolorida, porque tu já tá acostumando o teu corpo a ter esse manejo, este movimento, tá? Os alongamentos, eles devem ter início antes da tua jornada, do dia. Chegou, fez os alongamentos e vai atender, bem relaxada. Durante o expediente, no meio turno ali, para compensar, faz os alongamentos novamente. E final do dia, né? Mais para te ter um relaxamento do estresse do dia, da correria do dia. Então, eu sempre falo para fazer 3 vezes ao dia os alongamentos, tá? Eles são de suma importância, apesar de às vezes as pessoas não darem muita importância, para quem pratica, a diferença é gigantesca. Então, os alongamentos, eles têm que ser de forma gradual e lenta, tá? Trocou, tá fazendo o alongamento, trocou, próximo braço. Sempre manter 30 segundos, tá? No mínimo 20 segundos, no máximo 30, até para não fadigar a tua musculatura. Então, é super importante, até para minimizar futuras lesões, tá? O alongamento, ele ajuda bastante nisso. Então, eu vou estar enviando a minha apresentação para vocês dar uma olhada. E dentro da apresentação, eu fiz fotos minhas, tá? Ensinando alguns alongamentos de membro superior, membro inferior, cervical, flexores, extensores de punho, que é super importante. São os que a gente mais utiliza durante a massagem, tá? Então tá, gente, foi isso. Acabou. Esses alongamentos eu vou estar ensinando também durante as práticas, porque eu acho bem importante passar isso para os pacientes. Isso é um diferencial. O paciente chegou com muita dor em cervical, auxiliar, faz 3 vezes ao dia os alongamentos de cervical. Isso dá bastante diferença. Tu mostra que tu sabe o que tu tá falando, mostra o teu conhecimento que tá além da massagem, tá? Então, isso eu vou estar passando durante as práticas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou estar respondendo qualquer dúvida de vocês, tá? Então, até a próxima aula. Se cuidem, tá? Até mais. Tchau, tchau.